Fala pessoal, hoje eu queria falar aqui com vocês sobre o livro Quincas Borba do Machado de Assis. Queria falar um pouco sobre o que eu tô achando desse livro. Eu tô terminando ele já, tô na página 190. Ele tem 226 páginas, então falta 36 só. E até agora eu tenho gostado muito do livro, apesar de não ser o meu livro favorito até agora. Eu só li o Memórias Póstumas e o Quincas Borba do Machado de Assis, né? Só que eu não gostei muito. Não é que eu não gostei, eu preferia o estilo do Memórias Póstumas. Por quê? Porque o Quincas Borba, pelo que eu andei pesquisando, ele foi feito em folhetim. Ou seja, ele saía no jornal como se fosse uma série. Então Machado às vezes ele tinha que segurar um pouco a história, adicionar personagens para como se fosse os fillers, né, que tem nos animes, para poder ganhar tempo, não ser tão objetivo como ele foi no Memórias Póstumas. No Memórias Póstumas a gente tem histórias que não são, entre aspas, as histórias principais, são como histórias secundárias, só que elas são mais rápidas, objetivas e funcionam muito bem. Aqui no Quincas Borba eu achei que foi uma maneira muito lenta dele fazer. Ele acaba focando muito no romance entre o Rubião e a Sofia, que são, pra mim, são os dois personagens principais do livro. Até o próprio cachorro Quincas Borba, eu não acho ele um personagem principal. Porque ele aparece, mas assim, pouco. O foco mesmo é no Rubião e na Sofia. Que o romance deles até agora eu tô achando assim meio. Não é forçado, mas um romance que você espera acontecer alguma coisa. E até agora não aconteceu nada. Eu tô na página 190 e ele vai falando sobre isso, vai focando nesse assunto e não acontece nada. Assim, eu gosto da escrita do Machado de Assis, eu gostei do livro. Só que pra mim eu preferi muito mais Memórias Póstumas, porque é muito mais objetivo. O Brás Cubas tem histórias mais interessantes. Porque nesse livro, vamos falar um pouco da história do livro agora. Ele é o livro do Quincas Borba, que é um personagem. Na verdade, não é do Quincas Borba, é um livro que começa com o Quincas Borba, que é um personagem que apareceu aqui no Memórias Póstumas, né? do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele era um amigo de infância do Brás Cubas e é um filósofo. Aqui ele acaba morrendo no começo do livro. E o Rubião é o cara que cuida dele quando ele está no leito de morte. E acaba adquirindo todos os bens dele, toda a herança dele. Com a única condição de ele cuidar do cachorro Quincas Borba, que também ele deu o nome do cachorro dele, o mesmo nome dele, para que ele fosse lembrado mais pra frente. Mesmo após a sua morte, né? Então, temos a história do Rubião, que recebe essa herança. Ele mora em Barbacena, Minas Gerais, se eu não me engano. E ele se muda para o Rio de Janeiro junto com o Quincas Borba, né, o cachorro, após a morte do Quincas Borba, filósofo. E nessa mudança para o Rio de Janeiro ele acaba conhecendo a Sofia e... Espera que eu esqueci o nome do... Eu tô confundindo com o Lobo Neves, que é um personagem do Brás Cubas. Deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho. Esqueci o nome do cara. Cristiano Palha, tá aqui, ó. Cristiano Palha, que é o marido de Sofia. Então, ele conhece esse casal e ele vai viver no Rio de Janeiro agora como fazendo parte da elite, né? Porque ele tem muito dinheiro. Só que ele acaba perdendo todo esse dinheiro porque ele gasta muito. E tem um romance com a Sofia, ele acha ela muito bonita, todo mundo acha ela muito bonita. E ele acaba se apaixonando por ela, mesmo ela sendo casada, né? Que é a mesma história do Brás Cubas, o Brás Cubas se apaixonando por uma mulher casada. Só que aqui o Brás Cubas consegue ficar com essa mulher, né? Que é a. Agora não vou lembrar o nome dela, não. Porque tem muita personagem feminina. Tem Marcela, Virgília, tem vários. Mas então, ele acaba. Aqui o Brás Cubas fica com a mulher, né? E o Quincas Borba não fica com a Sofia. No final, ele, até agora, né? Onde eu li, ele acaba ficando maluco, igual o Quincas Borba, e perde todo o seu dinheiro. Eu ainda tenho que ver o desfecho final, né, do livro. Mas assim,
É um livro bom, não é tão grande, 226 páginas, mas eu gostei mais do Memórias Póstumas. Eu achei com a história mais interessante, porque não foca muito em uma história só. Aqui vai focar praticamente nesse romance do Rubião com a Sofia. E vai aparecer outras coisas pra encher linguiça, né? Que é como o pessoal fala. Pra enrolar. Mas assim, dar mais páginas pra poder aparecer no jornal, né? Só que o foco principal é esse romance. E eu não gostei muito porque não desenrolou muito esse romance. No fim acaba que o Rubião fica maluco e não dá em nada. A Sofia enrola ele, aí tem uma hora que ela gosta dele, mas aí não dá certo. É assim, eu não gostei muito. Mas no geral eu gostei do livro, é uma história interessante. Então é isso, eu queria compartilhar minha experiência aqui com vocês, né? A escrita do Machado de Assis é muito boa, a história é interessante. Pra mim o único defeito é esse, ele não desenvolver tanto outras coisas, focar muito nesse romance. E acabar que o livro é isso. E é isso, né? Infelizmente não gostei tanto, mas é uma série boa. Se você quiser ler os dois, vale muito a pena você ler. Principalmente Brás Cubas. Memórias Próximas de Brás Cubas eu gostei muito. É um livro muito bom. Então é isso. Essa é a minha opinião sobre esse livro. Se você quiser deixar a sua opinião aí nos comentários, fica à vontade. E é isso. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.